juntos mais uma vez para refletirmos a palavra de Deus. Neste tempo de pandemia, de isolamento social, onde estamos privados de ir à igreja, privados do rito e do culto, a palavra de Deus tem que ser saboreada internamente. Essa palavra que nos consola, nos conforta, mas às vezes também nos educa, nos chama atenção, nos interpela, nos corrige. E hoje convido vocês a fazermos duas reflexões. A primeira sobre o amor, esse sentimento que move as pessoas, que move o mundo. E a segunda, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. A parábola do bom samaritano. Esta parábola que, junto com Santa Dulce dos Pobres, nossa primeira santa brasileira, forma o lema da campanha da fraternidade deste ano, que tem como tema fraternidade e vida, dom e compromisso. E o lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Foi isso que fez o bom samaritano, foi isso que fez Irmã Dulce, doravante uma pequena e humilde baiana. Bem, iniciemos a nossa reflexão falando sobre o amor. Os poetas nos dizem que o amor não é para ser falado, mas para ser vivido, ser sentido. E eles têm razão. Mas, para que nossa reflexão fique mais rica, faremos algumas ponderações sobre o amor. Na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, nos diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus nos ama à sua maneira, sem limites. O amor cura, sara, restaura, reergue. Mas, infelizmente, o mundo vive o desamor. Ao longo da tradição filosófica e teológica, o amor sempre ocupou um lugar de destaque nas reflexões dos grandes mestres. Faremos alusão somente a três: Platão e Aristóteles, gregos, e Jesus Cristo, judeu. Platão, influenciado por Sócrates, dizia que o amor é eros. Eros é essencialmente desejo. O desejo, por sua vez, é suscitado pela falta. Eros caracteriza, portanto, pela falta, pela ausência, pela carência de algo desejado. É importante dizer também que vivemos numa sociedade neoliberal e consumista, onde o amor regente é eros. Quando uma criança deseja um novo brinquedo, um homem adulto deseja um carro último modelo, ou uma mulher adulta deseja uma nova joia, ou um novo sapato que viu nos pés de uma atriz, de uma cantora, ou mesmo na vitrine de uma loja do shopping, aí está presente o amor eros. No amor eros, o mais importante é o eu. Continuando, Aristóteles, que fora aluno de Platão, compreendeu bem o mestre, mas não concordou plenamente com ele. Segundo ele, o amor não pode ser somente eros. Ninguém se alegra com algo que não tem. Movido tão somente pelo amor eros, o homem seria infeliz. Aristóteles, ele diz que o amor é filia, filia com PH, se alegrar com o que tem. Realmente seríamos mais felizes se nos alegrássemos com o que temos do que se lamentássemos com o que não temos. A tradução habitual do amor filia é amor de amizade. Nesse sentido, o amor filia tende a manter unidos as pessoas semelhantes, mais ou menos iguais, que têm os mesmos interesses, afinidades. Sendo assim, o amor filia é um amor de recompensa, retribuição, do toma lá dá cá. Poderíamos dizer que esse é o amor que prevalece na política brasileira. Mas também temos exemplos aqui da base. Se eu convido você para um churrasco em minha casa, eu quero a recompensa, quero que você me convide também para o churrasco em sua casa. Percebe aí a retribuição? Pois é, chegamos finalmente ao amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus para conosco. Se no eros o que prevalece é o eu, no amor filia o que prevalece somos nós, no ágape o que prevalece são os outros. No amor ágape, o amor é transbordante, em excesso, absoluta gratuidade. O amor ágape não visa recompensa.
O amor ágape nos desinstala, nos tira de nós mesmos. O amor ágape nos tira de nossa zona de conforto, da comodidade. Se no Eros nós somos egoístas, com o amor ágape nos tornamos altruístas, ou seja, ficamos consolados e felizes com a alegria do outro. Meu irmão e minha irmã, a dinâmica do reino de Deus é diferente da dinâmica do mundo. No reino de Deus, quem perde, ganha. Crescer, diminuindo. Elevar-se, se rebaixando. É dando que se recebe. Bem, Eros, filia e ágape não são três tipos de amor. Poderíamos dizer que são três fases de amar, que estão presentes em nossos corações, em maior ou menor intensidade. Realmente, ninguém vive sem ter desejos. Ninguém vive sem ter um amor correspondido. Ninguém vive sem um grande amor que dê sentido real ao todo de sua vida. Agora, feito todo esse trajeto, podemos sim meditarmos o Evangelho de Lucas, a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Este homem provavelmente era um judeu. E este caminho que fazia era um caminho longo e perigoso. E ele foi pego pelos salteadores. Salteadores, nós poderíamos dizer que são os ladrões e os assaltantes de hoje em dia, que após espancá-lo e despojá-lo, o deixaram semi-morto à beira do caminho. Casualmente, vão passar por esse mesmo caminho duas personagens importantes. Primeiro, o sacerdote, e logo após, um levita. O levita nós poderíamos comparar com os diáconos de hoje em dia. Todos dois pertencem ao templo de Jerusalém e realizaram o seu serviço ao longo da semana e provavelmente estavam descendo para suas casas para descansarem. O ferido, quando os vê, fica cheio de esperança. Afinal de contas, os dois pertenciam ao templo. Os dois eram do seu povo. Provavelmente iriam ajudá-lo. Mas, para sua surpresa, não é isso que acontece. Os dois, ao perceber que tinha um homem caído à beira do caminho, têm a mesma reação. Param, olham, dão meia volta, passam a largo de onde estava. Por quê? O texto não diz. Poderíamos imaginar. Quem sabe eles estavam com medo também de ser pegos pelos salteadores. Ou então, eles pertenciam ao templo de Jerusalém. Se caso pegasse naquele homem que estava ensanguentado, teriam que, ao chegar em casa, fazer o rito da purificação. Eles talvez não queriam fazer isso. Continuando, no horizonte aparece uma terceira personagem. Não é um sacerdote, não é um levita, nem vem do templo, nem sequer pertence ao povo eleito de Israel. É um odiado samaritano. O ferido o vê chegar com temor. Afinal de contas, ele poderia liquidá-lo. Mas não é isso que acontece. O samaritano, quando percebe o ferido, sente compaixão, desce de sua montaria. O samaritano não pensou nas leis, não pensou nas rivalidades entre samaritanos e judeus. Pensou exclusivamente naquele ferido que estava caído. Bem, naquele momento, ele desce da sua montaria, desinfeta-lhes as feridas com vinho, passa o azeite para suavizar a dor, enfaixam, colocam em cima da sua própria montaria e leva para uma hospedaria próxima. Lá, passa a noite cuidando dele. No dia seguinte, deixa 2 denários, o dinheiro daquela época, com o dono da hospedaria, e disse: cuide bem dele. Quando voltar, pagarei o resto que for gasto com ele. Bem, meu irmão e minha irmã, a misericórdia, ela vem de onde menos se espera. No final da parábola, Jesus vai falar assim aos seus discípulos, e para nós, discípulos de hoje: vá e faze o mesmo. Essa parábola fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo. Muitas vezes, o próximo é uma pessoa estranha. O próximo é uma pessoa não muito atraente aos nossos interesses. O ponto principal não é perguntar quem é o nosso próximo,
A pergunta correta é a seguinte: eu estou sendo próximo para os mais necessitados? O amor ágape está no coração do bom samaritano, está no coração de Santa Dulce dos pobres. Dom Helder Câmara, um bispo católico que pregava uma igreja simples, voltada para os pobres e a não violência, fala assim de Santa Dulce: há criaturas que são como cana, mesmo postas na moenda, esmagadas de tudo, reduzidas ao bagaço, ainda assim só dão doçura. Dulce foi doçura na vida dos pobres, dos indesejados e dos sem endereços da cidade de Salvador. Dulce